Saúdo a todos com a graça e com a paz no nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à introdução do livro de Salmos. Nós sabemos que o livro de Salmos, ele é um livro que foi registrado mais de 150 poemas e orações que foram reunidos e usados pelo povo de Deus na adoração, no louvor, nos cultos, nos momentos de celebração ao Senhor. Nós sabemos que eles continuarão sendo usados na igreja também primitiva, através, ó Deus, do culto, através das reuniões nas casas, através de todo tipo de celebração apresentada ao Deus vivo. Nós sabemos que os salmistas não esconderam nada. Nós sabemos que eles derramaram seu coração diante do Senhor e ali, independente de qual que seja o sentimento, eles expressaram ao Senhor e fizeram questão de deixar registrado. Nós vemos que eles suplicaram o auxílio de Deus, nós vemos que eles agradeceram por suas necessidades, nós vemos que eles confessaram os seus pecados, nós vemos que eles, na sua angústia, fizeram até mesmo as suas queixas. Nós vemos no livro de Salmos que eles expressaram praticamente todo tipo de emoção e através de canções e de orações ao Senhor, eles deixaram registrados ali no livro de Salmos. Nós sabemos que o livro de Salmos, nós encontramos a alegria intensa, o sentimento verdadeiro da intimidade ao Senhor e ocasionalmente os sentimentos de extremo também abandono e perplexidade. Nós vemos que estes estão propriamente cânticos e aqueles em cujo coração se encontra o Senhor e os caminhos aplanados. Salmo 84, versículo 5. Nós vemos que através do livro de Salmos, nós somos o quê? Guiados ao coração de Deus. Nós não somos mais peregrinos, mas somos concidadãos, guiados a adorar o Senhor. Do que se trata o livro de Salmos, aliás? O livro de Salmos, ele se trata essencialmente de cânticos, de louvor a Deus pela sua criação, redenção, auxílio, perdão e realeza. Nós sabemos que todos esses salmos foram projetados para serem cantados e não declamados, o que fica evidente pelo título hebraico Tehillim, que significa cânticos de louvor. Devem ser proclamados, bradados como um cântico de vitória. Nós sabemos que muitos cristãos pensam que o rei Davi escreveu todos os salmos. Não, o rei Davi não escreveu todos os salmos. O rei Davi, na verdade, ele escreveu apenas 73 e o restante foram escritos durante o período de mais de 1000 anos e entre as épocas de Moisés, que escreveu o Salmo 90, e o retorno do exílio, que foi a partir do Salmo 126. Nós sabemos que nos livros de Salmos nós encontramos os salmos de lamento, para tempos de dificuldade. Nós sabemos que no livro de Salmos encontramos salmos de gratidão por Deus pelas coisas que Ele fez. Nós sabemos que no livro de Salmos nós encontramos hinos de louvor, salmos que celebram a Deus como Rei. Nós encontramos os régios sobre os reis e as nações. Nós encontramos salmos de sabedoria que trazem ensinamentos para a nossa vida. Nós encontramos no livro de Salmos Jesus e a igreja, interpretada através das referências do próprio Deus e do próprio Jesus. Alguns salmos nós vemos até mesmo a maneira de oração coletiva, a maneira de como se cultuar ao Senhor de forma perfeita, boa e agradável. Nós vemos ali a soberania de Deus, a grandeza de Deus sobre a terra, como Deus está sobre todas as coisas, sendo Ele, portanto, capaz de responder todos os pedidos e lidar com todas as nossas situações. Nós vemos ali Deus, o Senhor, o nosso Rei, como justo e bom. Nós vemos ali que o Senhor, Ele é digno de louvor e adoração. Portanto, com abundância, nós vemos ali no livro de Salmos o tratado louvor, o tratado da profundidade, o tratado da intimidade, o tratado da adoração. Nós vemos que uma vez que adoradores são encorajados a se apresentar, todavia na presença do Senhor, leva com eles os salmos, leva com eles os cânticos, leva com ele a apresentação do louvor verdadeiro. Um poema-chave no livro de Salmos e nas suas subdivisões é apresentar o Filho de Deus, é apresentar-se diante de Deus, é apresentar o Cordeiro de Deus, é apresentar o plano de Deus sobre toda a terra. O livro de Salmos se divide em 5 partes. A primeira parte do Salmo 1 ao 41, que foi composto principalmente pelos salmos de Davi, que refletem a experiência dele com Deus durante toda a sua vida.
Mas já a partir do Salmo 42 ao 72, nós vemos os salmos escritos pelos filhos de Corá. E também por Asaf e Davi, conclamando o povo a confiar em Deus em tempos de tribulação. Já na terceira parte, no Salmo 73 até o Salmo 89, nós vemos os salmos compostos principalmente por Asaf e pelos filhos de Corá, escritos em tempos de dificuldade. Já na quarta parte, nós vemos o livro de Salmos, a partir do 90 até o 106, uma grande maioria de salmos anônimos, trazendo sentimentos de soberania a Deus, adoração ao Senhor, trazendo uma forma de como Deus trata com o povo e como o povo se rende diante de Deus. Na última parte do livro de Salmos, que é a quinta parte, do Salmo 107 até o Salmo 150, nós vemos hinos de louvor e apelo para que as pessoas confiem em Deus e para que Deus dê oportunidade às pessoas para confiar nele. Nós vemos que o livro de Salmos se trata de um livro de cânticos e adoração. Nós vemos que o livro de Salmos, ele é uma fonte muito rica da nossa adoração e para as nossas orações. Nós vemos que nele ficam as palavras, nele ficam as expressões e o exemplo de como podemos achegar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. É um vasto conteúdo dentro desse livro. É um vasto conteúdo que tem dentro da palavra. É uma maneira de nos achegarmos a Deus, não apenas em adoração, mas também de todos os nossos pensamentos, emoções, preocupações, expectativas e esperanças e temores. Deus, ele nos conhece, mas ele quer que nós nos acheguemos a ele como uma expressão de filhos que o amam. Por isso não precisamos ter medo de lhe dizer o que estamos pensando. Não podemos ter medo de orar, de louvar, de salmodiar na presença dele. É disso que se trata o livro de Salmos. Deus te abençoe.